Hoje eu vou mostrar para vocês algumas altcoins para você ficar de olho, não para comprar essa semana, porque como eu falei no vídeo de ontem, essa talvez não seja uma boa semana para estar fazendo compras, mas para estar acompanhando, porque possivelmente nas próximas semanas essas altcoins podem dar boas oportunidades de compras, tá bom? Vou passar aqui para vocês 4 altcoins e a gente vai ver também um pouco sobre o mercado e o que está acontecendo para toda essa volatilidade de hoje, tá bom? Então vamos lá, que hoje a gente tem muita coisa para estar observando e primeiro já queria passar a primeira altcoin aqui para você, tá? Sem dúvida a DOT tá dando uma ótima oportunidade aí para quem quer ter essa altcoin em carteira, porém, como essa semana não é uma semana boa para estar fazendo compras, acredito que pode dar melhores oportunidades. O DOT é uma altcoin para estar acompanhando, tá bom? Não que esteja em um preço ruim para estar comprando, quem quer ter essa altcoin em carteira é um ótimo preço para estar comprando, mas para quem quer comprar em melhores preços ou em pontos de confirmação, o ideal é estar esperando um pouco mais para ver o que vai acontecer com o Bitcoin, à medida do que eu falei ontem para vocês, tá bom? Então, hoje aqui a gente tem uma altcoin que tem um bom projeto, tem muito para entregar ainda, tô posicionado, tenho uma operações para position trade nessa altcoin, tenho uma altcoins DOT para estar levando para médio e longo prazo também, porque eu acredito muito no projeto. E quando a gente vai observar aqui graficamente, eu observo que o DOT pode estar formando um ombro, cabeça, ombro invertido no médio prazo, tá, pessoal? A gente pode ter aqui uma possível formação de ombro, cabeça, ombro invertido. Lembrando para vocês que ombro, cabeça, ombro invertido não forma em topo de mercado, forma em fundo para uma reversão de tendência de baixa para uma tendência de alta e nunca é uma formação certinha, tá? Nunca é um ombro, cabeça, ombro, onde a gente tem uma formação certa sem esse aclive ou declive, tá? Geralmente tem algumas nuances diferentes de declive ou de aclive aqui quando a gente vai ter essas formações, tá bom? A gente pode estar tendo essa possível formação de ombro, cabeça, ombro invertido no DOT, só que o DOT, quando a gente vem observar no curto prazo, e quando a gente observa o Bitcoin também e a possibilidade do Bitcoin corrigir um pouco mais, voltar para as regiões de 60 mil dólares por unidade, se isso acontecer, o DOT pode cair aí aproximadamente de 14 a 15%, onde vai ser uma oportunidade ainda melhor, tá bom? Então, se você quer comprar essa altcoin no preço que tá, não tá em um preço ruim, mas o ideal é deixar um pouco de capital para baixar preço médio aqui nessa região. Preço médio para quem está fazendo trade e preço médio para quem está fazendo compras parciais para montagem de carteira, tá bom? Segunda altcoin é uma outra altcoin grande que eu acredito muito também, que é o FTM. O FTM está perdendo o fundo que passei para vocês aqui em algumas semanas anteriores, tá? Faz alguns dias que eu venho falando sobre o FTM está perdendo esse fundo aqui, e no semanal o FTM precisa voltar um pouco para fechar acima dessa região de 56, por isso que a gente precisa esperar um pouco aqui no FTM, porque se isso não acontecer, o FTM pode corrigir um pouco mais e voltar aqui para 34, tá, pessoal? Então, o FTM, o ideal é esperar um pouco mais, assim como lá no DOT, porque ou você vai comprar em um ponto de confirmação onde esse ativo vai te dar uma melhor perspectiva segurando em suporte no semanal, ou em uma região de fundo com um melhor preço. Então, independente da direção, o ideal é esperar aqui para FTM, por isso que o FTM é uma altcoin para acompanhar para o decorrer dessa semana, tá bom? Mas tudo isso, tanto o FTM quanto o DOT, quanto qualquer altcoin, vai depender muito da condição de Bitcoin, tá, pessoal? Então, por isso que é importante a gente acompanhar o Bitcoin, para que daí a gente faça as nossas compras. Mostrei ontem para vocês em vídeo que o Bitcoin rompeu essa região, essa linha de tendência de alta semanal, onde era a característica principal para uma continuação de alta para Bitcoin. E agora, a característica que eu observo aqui para Bitcoin é a possibilidade de uma lateralização no semanal. Ou seja, no semanal, no médio prazo, a gente tem uma região de acumulação mais longa e o preço ficar lateral até final do ano. Chegando no final do ano, a gente pode ter esse rompimento e daí sim a gente ter Bitcoin tentando ir buscar 100 mil, 120 mil dólares por unidade, bem no finalzinho do ano mesmo, início de 2025. Tá bom? Então é importante a gente estar fazendo essa observação, porque se existe a possibilidade dessa lateralização aqui, eu estou falando que existe a possibilidade do Bitcoin voltar para 60 mil. Se o Bitcoin volta para 60 mil, caindo aí aproximadamente de 5 a 6%, a gente está falando de queda de 10 a 15% nas altcoins. E outro detalhe importante,
é que o Bitcoin está ganhando dominância, tá? Acreditava que o Bitcoin poderia estar formando um topo mais baixo aqui nessa região de 55, só que essa semana a gente está vendo a dominância do Bitcoin subindo muito. O que pode acontecer também, tá, pessoal, é a dominância continuar subindo para vir buscar 57 ou 58% para só lá na frente o Bitcoin começar a perder dominância. Então, essas duas características de possibilidade de queda no preço, mas possibilidade de ganho na dominância, traz uma perspectiva de mais correção ou de uma correção grande para as altcoins. Então, por isso que a gente vai acompanhar e existe a possibilidade de uma queda de 15% no DOT, por exemplo. Então, por esse motivo que essa não é uma boa semana para estar efetuando essas compras, tá? Quando a gente vai observar o Bitcoin no curtíssimo prazo, esse é um detalhe importante que eu queria mostrar para vocês no dia de hoje, eu observo que o Bitcoin tem uma última esperança aqui em 65. 65 é o último suporte do Bitcoin, ele está formando um padrão de cunha, ele segurou um pouco aqui no gráfico de 4 horas, está caracterizando uma absorção aqui nessa região de 65 e existe a possibilidade desse ponto aqui de 64.300, que é um ponto de alta liquidez, ele pode ter vindo para buscar tirar todo mundo nessa região para dar continuidade no seu movimento. Então, existe essa última esperança aqui para Bitcoin. Porém, se perder 65, é queda para 60 mil. Não tem jeito, tá, pessoal? O próximo suporte é 60 mil para Bitcoin. Porém, no curto prazo, curto e curtíssimo prazo, a gente vai observar 65 mil dólares por unidade, tá bom? Ontem tinha falado para vocês sobre a região de 67, que a gente tinha um pouco de liquidez naquela região, a liquidez estava sendo esgotada, a Bitcoin estava sem volume e não tinha como o Bitcoin dar continuidade no movimento e subir para 70 mil, por exemplo. Então, o máximo que ele poderia ir era 67 mil e voltar, porque não tinha volume, não tinha pessoas o suficiente negociando, tá bom? Então o preço tocou lá em cima, tirou o resto de liquidez que tinha, não tinha força para dar continuidade, então o preço voltou. Então, quando a gente vai ver o volume para hoje, a gente já tem um cenário diferente. A gente tem um volume de 38 bilhões. Eu estou falando que se o preço começar a subir até 67, por exemplo, a gente tem 38 bilhões de volume, que pode ir para 40 bilhões e que pode ir para 50 bilhões. Nesse cenário, se vermos o Bitcoin voltando para 67 em um cenário onde o volume está crescente, aí sim Bitcoin vai romper 67 e voltar direto para 71, tá bom? Mas, enquanto o volume estiver baixo, ou se o Bitcoin perder essa região de 64, aí é queda para 60 mil e não é um ponto para você ficar com medo ou chorar ou se desesperar ou qualquer coisa que seja. É um ponto de oportunidade. Eu que tenho Bitcoin, eu não vou comprar mais Bitcoin aqui nessa região de 60 mil, já bati as minhas metas, mas o que eu vou fazer é utilizar parte dos Bitcoins que eu tenho para utilizar como margem para fazer operação para ganhar mais Bitcoin. Então, para mim não vai ser ruim se o Bitcoin cair para 60 mil. É óbvio que dói muito ver o seu patrimônio caindo muito, principalmente quando a gente vai observar para as altcoins, mas precisamos controlar esse medo e utilizar esses momentos como oportunidade. E é o que eu vou fazer, tá bom? Então, independente do cenário aqui, eu sei o que fazer. Bitcoin é 60 mil, eu tenho aqui a oportunidade para utilizar os meus Bitcoins como margem para fazer operação e ganhar ainda mais Bitcoin. Bitcoin voltou a subir, rompeu 67, aí sim a gente tem a possibilidade do Bitcoin voltar para 71. Eu compro altcoin, se isso acontecer lá no Bitcoin, eu já tenho meu ponto de entrada. Pode ser rompendo 6 dólares, pode ser chegando a 6,20, 6,50 aqui no DOT, tá bom? FTM é a mesma coisa, a gente vai ter o preço voltando aqui para a região de 58 a 60 centavos de dólar. Então eu tenho essa oportunidade no FTM e assim sucessivamente para as outras altcoins. E as outras duas altcoins que eu queria passar aqui para vocês hoje são AGIX e FED. São duas altcoins para a gente estar acompanhando, não para você ir lá e comprar, tá? Mas para você acompanhar. Por quê? No lançamento do ASI, eu acredito que foi postergado e talvez tenha algum problema aí para o lançamento e até mesmo por isso que a gente está vendo uma queda tão expressiva para o AGIX e para o ASI, tá bom? Se for divulgado algum problema para o lançamento, e eu ouvi até alguns rumores de que para o lançamento do ASI vai precisar ser deslistado o AGIX, FET e Ocean das exchanges. Se isso acontecer de fato, isso é rumor, tá bom? Se isso acontecer de fato, a gente pode ter o AGIX caindo aqui para 36 centavos de dólar. A gente pode ter o FET voltando para 79, onde vai ser uma ótima oportunidade. Por quê?
esse ativo, quando a gente vai observar o FET, o preço do ASI vai ser o preço do FET, tá? A mesma coisa para valuation ou para valor de mercado. Lá atrás, a gente tinha um ASI com valuation de 7,6 bilhões. Não compensava, como eu falei aqui para vocês, não vale a pena a gente pegar um ativo com valuation de 7 bilhões para o lançamento. Por esse motivo que eu vendi os meus ASICs, vendi essas altcoins. E agora a gente tem o valuation de 2,8. Tá um bom valuation? Sim, tá um ótimo valuation para a principal altcoin de inteligência artificial do mercado. Só que existe a possibilidade de ficar ainda melhor. Existe a possibilidade desse valuation cair aproximadamente 30%, ou seja, a gente pode ver um valuation de 2 bilhões, 1,8, 1,9 para a principal altcoin de inteligência artificial, e quando for lançado o ASI e de fato pegar tração, então sim, a gente vai ter uma das melhores oportunidades aí para altcoins de inteligência artificial, tá bom? Então, a gente está de olho aqui, eu tô de olho, FET e ASICs, para estar comprando, chegando aqui nessa região. Eu vou comprar se chegar nessa região por dois motivos, tá? Eu vou recomprar por dois motivos. Primeiro, porque o valuation tá ótimo. Segundo, porque aqui vai ser uma região de fundo onde a gente pode não ver mais esses ativos chegando aqui nesses patamares, tá bom? Então, vai ser um ótimo ponto para a gente comprar, independente se lançou ou não, tá? Por que, Luiz, você vai recomprar, sendo que você falou que não comprava e só ia comprar o ASI quando lançasse? Porque, olha só, eu vendi o ASICs lá em cima em aproximadamente 1,40, $1,40, 1,38 se não me engano, tá? 1,38 para ser mais exato. Chegando aqui embaixo em 36, a gente está falando de um desconto de 73%. Será que não compensa comprar de novo com esse desconto, com todo esse desconto? Para mim, compensa. Então, por esse motivo que eu vou recomprar aqui chegando nessa região, e independente se caia mais 10 ou 15%, para mim já está ótimo. Eu já estou fazendo um lucro de 73% com essa queda, tá bom? Então, por esse motivo que eu estou de olho em ASICs e FET aí para o decorrer das próximas semanas, e possivelmente eu vou estar recomprando de novo se chegar nessa região aqui, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, como sempre, deixa o like, que isso continua ajudando o canal e faz com que eu entenda que vocês gostaram do conteúdo e eu trago mais conteúdos assim para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!